Estamos preparados para morrer e para lidar com a morte? Eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque tenho certeza que será muito relevante e muito produtivo para te ajudar a superar essa fase tão difícil. O luto é o processo que se inicia com uma perda e vai até a sua elaboração, quando o indivíduo enlutado volta novamente ao mundo externo. É um período de recolhimento em si, uma experiência emocional profunda e individual, definida pela capacidade de lidar com perdas. Desde que superado, e é fundamental que o seja, para que a dor da perda não seja reprimida e se manifeste depois como algum outro sintoma, o luto não é considerado uma condição patológica. Mesmo que haja mudanças temporárias no estilo de vida, como a perda de interesse pelo convívio social e pelas atividades do cotidiano, algumas manifestações são comuns, como entorpecimento, estado de choque, perturbação, crises de choro, dor profunda, sentimentos de culpa, de lembranças de momentos em que poderia ter agido de maneira diferente, desespero, hostilidade, raiva, falta de prazer e de interesse no mundo. Cada indivíduo reage de uma forma, de acordo com a sua estrutura emocional, vivências e capacidade para lidar com perdas. A duração varia para cada pessoa. No dia 23 de dezembro de 2020, eu tive uma perda imensurável. Eu perdi o meu amor, minha alma gêmea, minha companheira, a pessoa que respirava comigo, que trocava passadas, sonhos e projetos comigo. Uma pessoa incrível, linda, maravilhosa, que foi arrancada de mim em poucos minutos sem que eu pudesse fazer nada. O objetivo desse vídeo é compartilhar as experiências que estou vivendo nesse momento, sentindo na pele, com outras pessoas que também estão passando por esse momento, talvez recentemente, ou que já estão há alguns meses ou até anos e ainda não conseguiram superar a dor da perda. Durante o processo de luto por um ente querido, as pessoas passam por algumas fases, em que os estudiosos da psicologia nomeiam de fases do luto ou estágios do luto. Essas fases servem para marcar o processo da perda. É importante frisar que nem todas as pessoas vivenciam esses estágios na mesma ordem ou necessariamente passam por todas elas. Cada pessoa possui o seu próprio tempo de luto e vive de maneiras diferentes. O processo de preenchimento de um vazio é único para cada um. Quais são as fases do luto? Como vivenciá-las, entendê-las e superá-las? A primeira fase do estágio de luto é chamada de negação ou isolamento. É o primeiro sentimento que a pessoa enlutada desenvolve diante do acontecido. Como a morte é muitas vezes inesperada, a pessoa leva um tempo para absorver o ocorrido e tende-se a negar que ela aconteceu. Portanto, enquanto não cair a ficha, a pessoa volta-se para a negação da situação. Esse é um estágio que pode ser visto como uma forma de defesa da mente sobre um ocorrido, até então improvável, e pode durar minutos ou até mesmo anos. A segunda fase do luto, a raiva, chega no momento em que uma pessoa não tem mais como negar o fato e, portanto, começa a cultivar sentimentos e emoções de revolta. A pessoa enlutada, portanto, tem dificuldades para entender os motivos da morte do ente querido e então começa a projetar a raiva através desse sentimento de inconformismo.
As pessoas sentem raiva de quem deu a notícia do falecimento, de quem tecnicamente poderia ter evitado essa morte, e até mesmo questões de crença podem entrar nessas reações intensas, como culpar a Deus pelo ocorrido. Na terceira fase do luto, o sentimento de raiva não trouxe alívio. Portanto, a pessoa enlutada começa a adquirir uma certa esperança de cura divina em troca de alguns méritos que ela acredita que possa reverter o acontecimento. Como esse sentimento ocasionado pelo luto não foi embora, a pessoa busca formas de sair dessa situação, podendo ser também uma maneira de prolongar o processo de luto. Nessa fase, a pessoa busca soluções do que poderia ter feito de diferente, mesmo que seja impossível reverter a situação. Além disso, a pessoa também adquire esperanças de mudança baseadas em juramentos e promessas. Essas esperanças consistem em realizar promessas ou fazer um pacto com Deus, até mesmo de receber uma graça, ou algum tipo de milagre divino, como por exemplo, fazendo promessas caso a situação seja revertida. A quarta fase do luto é o estágio em que o sentimento de tristeza junta-se com a solidão e a saudade. Novamente, a pessoa não obteve sucesso na fase anterior, gerando um sofrimento ainda maior. As pessoas tendem a ter maiores crises de choro, busca se isolar das outras pessoas, começa a questionar sobre a sua vida e como a pessoa falecida faz falta em sua vida. É um período, portanto, em que a pessoa enlutada precisa de muito apoio e de pessoas próximas, de modo que o sofrimento não se torne um transtorno depressivo. Seja através de um ombro amigo, uma ajuda ou uma escuta paciente, qualquer colaboração é bem-vinda. Se a pessoa receber acolhimento suficiente, isso contribuirá para que ela possa alcançar com mais facilidade o estágio seguinte, que é a fase de aceitação. A quinta e última fase do luto, que fecha esse ciclo dos estágios, é a aceitação. Após a pessoa sentir e expressar toda a sua inconformidade pelo acontecimento, o seu sofrimento e angústia causados pela perda, a raiva pelo ocorrido e os lamentos, é o momento dela contemplar o luto com maior tranquilidade. O enlutado, então, já conseguiu passar pelos estágios antecedentes, agora consegue se sentir mais em paz e tem maiores condições para organizar a sua vida. Porém, chegar à aceitação não significa que a pessoa está bem com o que aconteceu, principalmente se essa aceitação for referida a uma grande perda. A diferença é que a partir de agora a pessoa irá conseguir encarar um sofrimento mais suave, além de conseguir ter mais consciência do que precisa ser feito daqui para frente. Mesmo que a pessoa não goste dessa realidade em que está inserida, ela está aceitando que viverá dessa forma, portanto, ela está reconhecendo essa nova e permanente realidade e tentando conviver com ela diariamente da melhor forma. A partir de agora, a pessoa entende que a sua vida não acabou e que existem possibilidades para que ela consiga reestruturar a sua vida, sem a companhia do ente querido. Como superar o luto? Existem algumas estratégias que podem ajudar a pessoa a superar essa fase tão delicada. Primeira atitude: a negação da morte e ignorar a dor da perda pode ser prejudicial a longo prazo. Segunda atitude: cada pessoa tem o seu próprio tempo para viver esse processo. Dessa forma, não há um tempo certo estipulado para que alguém se sinta bem pela sua perda. Terceira atitude: aprenda a aceitar a dor da perda. É importante que a pessoa aceite as suas dores provocadas pela perda, evitando procurar outras maneiras para ocupar a sua mente e se desvencilhar desses sentimentos que, por mais que sejam ruins, são necessários. Quarta atitude: expresse o que sente.
Expressar os seus sentimentos é fundamental para inibir as emoções nesse processo de luto. Por isso, é recomendável que você sempre expresse o que sente, porque pode ajudar a superar a perda. Quinta atitude: tenha por perto pessoas que te façam bem. É importante que ao superar o luto, você tenha por perto pessoas que você confia para te escutar, te acolher, acalmar as suas crises de choro e te ajudar a seguir em frente. E assim encerro mais um vídeo do canal Manual do Solitário, esperando ter cumprido a missão de te ajudar a sair ou pelo menos aprender a conviver com a ausência de quem se ama. Um grande abraço a todos, muita saúde e paz.